Não, não. Foco. Uma coisa que eu vejo. Preciso de você aqui. Consegue tirar daí? Tira o curso de costura. Quem mandou? Não é? Já tá? Tá ao vivo, pessoal? Tá ao vivo? Ah, então tá. Então boa noite a todos. Eles colocam ao vivo, mas não me falam. Ainda bem que eu não falei nada demais, não é? E aí, gente, como é que vocês estão? Nosso último dia de maratona. Meu Deus, passou rápido, não foi? Quanta coisa a gente já falou aqui. Quanta coisa a gente descobriu juntos, não é? E hoje falaremos sobre gastos de campanha. Equipe, já passou o link para onde teria que passar? É que eu tenho que pedir para eles, porque fica um monte de gente esperando o link da live. E aí eles esquecem de passar e as pessoas, vocês não me mandaram o link. Vamos passar o link porque a gente já está agora na etapa final dessa maratona que vai mudar o seu conceito sobre prestação de contas eleitorais. Último dia, hoje nós vamos falar sobre gastos de campanha, um assunto tão vasto, tão intenso e tão importante quanto a arrecadação, quanto a abertura de conta. Aliás, tratando-se de prestação de contas eleitorais, eu tenho certeza que não dá para deixar nada de fora, não dá para dispensar nenhum detalhe. Todos eles são importantes e são eles que vão garantir com que você tenha maior sucesso caso vá atuar nesse assunto, não é mesmo? E sobre ontem, qual foi o feedback? Foram dormir pensando nisso? Hoje, de manhã, o pessoal já veio falar comigo. Cíntia do céu, quanta coisa! Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. É só a gente se atentar aos detalhes, acompanhar as mudanças da legislação e acompanhar a Digna no Instagram, @DignaCursos, no Facebook, Digna Curso Consultoria Eleitoral, porque lá, além da gente continuar tirando suas dúvidas diariamente, a gente vai colocar dicas, prazos que vocês não podem perder. Eventualmente, quando tiver uma atualização do SPCE, o André já vai estar antenado, já vai comunicar lá também. Então acompanhe a gente, porque vai ser muito importante, vai ser o nosso canal de acesso com vocês, tá bom? Ok, podemos começar? Dispararam já nos respectivos WhatsApps de vocês os links, porque depois as pessoas reclamam que eu comecei a aula e não esperei os alunos entrarem. Mas isso é um costume nosso de brasileiro, né? Esperar a pessoa que chegou atrasada para poder começar a aula. Vamos lá então. Maratona, terceiro e último dia, gastos de campanha. Quais são os parâmetros para os gastos de campanha de 2020? Você sabe? Os valores, sim. Os valores para os gastos de campanha para agora, 2020, serão os mesmos de 2016, atualizados monetariamente de julho a 2016 a julho de 2020, certo? Bom, com isso a gente sabe que esses valores vão ser devidamente veiculados pelo TSE dentro do prazo compatível, mas não se preocupe também, porque o seu partido vai divulgar isso até o dia da convenção e ele vai te dizer até quanto você vai poder gastar na sua campanha. Vai depender do número de eleitores da sua cidade, vai depender também de quanto ficou essa correção, então qualquer coisa que a gente fale agora sobre isso vai ser precipitada. Não se preocupe com isso, se preocupe em saber com o que você pode gastar, ok? Diminui só um pouquinho para mim, por favor, Ângela. Obrigada. Daí fica mais fácil de eu visualizar vocês. Isso. E o que está incluso nos gastos de campanha? Bom, estão inclusos nos limites de gastos do candidato majoritário os gastos realizados pelo seu vice também. O que eu quero dizer com isso? Os gastos de campanha, de um modo geral, é o que você vai gastar na sua campanha, ok? Porém, o candidato majoritário tem que estar ciente que dentro do limite de gastos dele também estará incluso o do vice. Por que a gente fala tanto disso? Por que a gente menciona tanto que a prestação de contas do vice é junto com o do majoritário? Que os limites de gasto dele são em conjunto com o majoritário? Pessoal, acreditem,
Existem cidades, já existiram situações em que o vice e o majoritário não se conversavam muito, né? Não sei se já aconteceu aí perto de vocês. E o que acontecia? O vice saía para um lado fazendo gasto, o majoritário para o outro, não se falavam, conclusão, prestação de contas desaprovada, porque tiveram um volume de gasto superior ao limite estabelecido por lei. Dito isso, vamos saber o que vai ser contabilizado nos limites dos gastos. Como assim? Tudo que eu gastar não vai entrar no meu limite de gastos? Você vai saber que não. Esse ano nós temos novidades na legislação. Tudo parece confuso, mas deixa eu explicar. Tudo que você gastar ou tudo que você receber de arrecadação entrará como gasto de campanha, beleza? Uma regra geral é essa. Porém, existem alguns casos em que isso não vai entrar, não vai contar para o seu limite de gastos. E a gente vai saber disso daqui a pouco, quando a gente terminar o dia de hoje, com você conhecendo mais dicas, com você sabendo sobre esses detalhes. Vamos lá. O que vai ser contabilizado como gastos de campanha? Primeiro, todas as despesas contraídas pelos candidatos entrará como gasto de campanha. As transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou candidatos entrará também como gastos de campanha. Doações estimáveis recebidas. Sim, quando a gente fala de gastos de campanha, não é só aquilo que você desprendeu de pagamento em dinheiro, tá? Doações estimáveis e recebidas vai entrar lá também, vai computar no valor do limite de gasto de campanha. Então, pessoal, eu preciso que fique muito claro isso para você, que existe um limite para isso. E esse limite está sendo somado esses itens que eu estou passando agora, tá bom? Também, despesas efetuadas pelo partido que puderem ser individualizadas, vai computar no limite. Então, tudo que eu fizer de gastos será contabilizado para fim de gastos eleitorais? É complicado isso, né? Não será. Como eu disse no começo, existem algumas situações em que as despesas realizadas não entrarão no limite. Isso quer dizer que eu não preciso colocar essa despesa na prestação de contas eleitoral? Não foi isso que eu falei. Essa despesa entrará na sua prestação de contas eleitorais. Porém, você tem um gasto, você tem um limite de gasto estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E as despesas que eu vou falar agora não vão entrar nesse limite. Você tem que colocar sim na sua prestação de contas, mas isso não entra como limite de gasto. Deu para entender? Vou dar um exemplo. Esse ano não entra como limite de gasto de despesas o que você gastar com contador e com advogado. Esses dois gastos, excepcionalmente agora nas eleições de 2020, não entrarão dentro da somatória do seu limite de gastos de campanha. Então, se seu limite de gasto de campanha, um exemplo bem hipotético, é de R$10.000 e você contratou um contador, um advogado por 5.000, você vai colocar essa despesa na sua prestação de contas eleitoral, tá? Mas seu limite vai continuar sendo R$10.000 para outras despesas ou outras doações que você porventura receber. Deu para entender aí, né? O que entra no limite de gasto é uma situação e o que entra em prestação de contas eleitorais é outra, tá? Os materiais recebidos também em dobradas que forem pagos pelo partido ou por outro candidato, seja ele majoritário ou mesmo candidato a vereador, às vezes paga para outro, também não entra como gastos, não entra no cômputo do seu gasto de campanha, tá? Gente, é importante vocês terem ciência disso. Por que eu já entrei direto nesse assunto?
Porque a penalidade, para quem passa do limite de gasto eleitoral, ela é muito dura. Não só em valor monetário, mas também em consequências. Se for ultrapassado o limite do gasto, é aplicado uma multa de 100% do valor gasto em excesso. Então, se você gastou 5 mil em excesso, você vai ter que pagar uma multa de 10 mil. E o candidato também pode responder por abuso de poder econômico, sofrendo também outras sanções cabíveis, tá? Então, muita atenção, observe qual é o limite do seu gasto. O limite que eu falo é o limite de valor mesmo. Converse com a sua equipe, converse com quem for fazer a sua prestação de contas eleitorais. Pergunte o que vai entrar, o que não vai entrar nesse limite, o que eu posso somar ou não. Teve dúvidas? Manda para nós também da Digna. A gente está 24 horas à sua disposição pelo Instagram, pelo Facebook, o modo que você achar melhor. Não fique com a dúvida, mas se tiver dúvida, não faça nada antes de você sanar essa dúvida, tá? É muito mais fácil dessa maneira, você vai ter muito mais êxito durante a campanha com sua prestação de contas eleitorais, do que caso você tenha dúvida, quer saber? Vou fazer mesmo, depois eu dou um jeito. Esse dar um jeito pode custar a sua campanha, pode custar o seu mandato. De repente você pode ganhar a eleição e não levar. Conhecemos casos assim, né, André? Sim. Infelizmente, são poucas pessoas que entendem a seriedade de uma prestação de contas eleitorais, tá bom? Ok, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo. Deixa eu já dar uma boa noite então, que eu entrei hoje toda disparada, né? Fiquei preocupada já com o conteúdo que é vasto, assim como o de ontem. E já fui logo falando. Aluna número 1 é o nome número 1. Ele não tem como. Virou aluna número 1. Vai ganhar, ó, estrelinha. Não sei se vocês são da época de estrelinha. Eu ganhava estrelinha dourada na minha época de colégio. Você também, Anjo? Não. Não, nunca viu estrelinha. Ou não tinha ou não era um bom aluno? Malemar um visto. Eita, nós, hein? José Luiz Souza, de Governador Valadares. Obrigado, muito obrigado pela honra de participar conosco. O Fábio Cowboy Suzano, que com certeza sempre está do nosso lado. E olha, manja muito também, viu? O Fábio já foi candidato na última eleição. Dessa vez ele vai apoiar outro pré-candidato aqui em Suzano, mas sem dúvida vai ser uma grande força para o partido e para quem ele for apoiar. Antônio Carlos Simão, Patrícia Santos, Aline Meirelles e o Daniel Medeiros também sempre conosco. Obrigada de novo pela participação e por continuarem nos acompanhando. Espero que esteja sendo muito satisfatório para vocês, que a gente esteja falando de uma maneira clara. Já sabe, teve dúvidas, manda perguntinha para o André, que ele dá uma brecadinha em mim ali e a gente já responde, ok? Pois bem, você sabe que agora você tem que ficar atento ao seu limite de gastos, ou seja, ao seu limite de despesa que vai fazer também. E qual o período que você vai poder realizar essa despesa? Vamos falar sobre isso? Pessoal, as despesas de campanha, elas podem ser realizadas quando? Somente após adotar as 4 providências essenciais ao início da campanha eleitoral. Como eu queria estar agora numa plataforma em que eu ouvisse vocês, para saber e perguntar, quem sabe quais são as 4 providências que você tem que adotar antes de começar uma campanha eleitoral. Falei no primeiro dia, falei ontem, o Zé Renato falou nos 3 dias de live consecutivamente, coloquei já post aqui no feed, quais são as 4 providências que a gente tem que adotar antes de iniciar uma campanha eleitoral. Tá bom, vamos lá. Registro de candidatura, emissão do número do CNPJ, abertura de conta específica de campanha e obtenção de recibos eleitorais através do sistema SPCE, ok? Essas 4 providências devem obrigatoriamente ser adotadas antes de você iniciar qualquer despesa de campanha. E aí, a partir de então, qual é o prazo máximo para você realizar essa despesa?
Pessoal, o prazo máximo para realização de despesa é o dia da eleição. Você só pode contrair uma despesa, efetuar uma despesa, e a gente já vai falar quando que isso se concretiza, até o dia da eleição. Nenhum dia depois. Ah, mas ontem você falou que podia depois da eleição, que tinha uma exceção. Falei, André? Falou. Falei Tem que exceção, podia? realmente. Falei que podia fazer despesa? Despesa não, Ah, ó, Ah, peguei tá vendo? ele, tá vendo? Me pegou de Gente, surpresa. Ontem eu disse que podia efetuar pagamento, que o certo é até o dia da eleição, todos os pagamentos. Porém, se no dia seguinte você verificou na correria que ficou uma despesa sem pagar, você pode fazer a arrecadação depois das eleições. A exceção é quando tem dívida de campanha. A arrecadação para depois das eleições, para o dia das eleições, a exceção é de arrecadar para pagar uma despesa que você já fez até o dia da eleição. Ó, prazo fatal, tá? E aí, quando que efetiva um gasto? Como que se efetiva a contratação do gasto? Os gastos se efetivam na data da contratação. O que isso quer dizer? Independente do dia que você vai pagar. Você contratou hoje, esse gasto efetivou hoje, tá? Por que eu falo isso com tanta veemência? Mas é óbvio, Cíntia, que é assim. Não, não é óbvio não. Não é óbvio mesmo. Nós, na nossa equipe mesmo, tivemos várias pessoas, e olha que a gente dá orientação diária praticamente para a equipe que trabalha com a gente, que já se equivocaram e colocaram lá a data errada da despesa. Coloca a data como se fosse o pagamento. Porque muitas vezes quando a nota chegar para você, contabilizar ela na prestação de contas eleitoral de algum candidato, ela já vai chegar com data de despesa e data de pagamento. E aí vem aquela dúvida, e agora? Que dia que eu coloco no SPCE que efetivou essa despesa? É no dia da contratação, tá? Ficou claro isso? Não tem dúvidas? Lá no SPCE, gente, para vocês não se confundirem, poxa, mas como que eu vou veicular esse pagamento? Lá tem o desmembramento, tem a data da contratação e repete, se não me engano, do lado, data do pagamento, tá? Então não se preocupe porque vai dar para você colocar lá todas as informações. Muita gente faz confusão com isso e aí na hora de efetivar o gasto no SPCE coloca do pagamento e não é. E os partidos políticos? Eles podem realizar despesas de campanha quando? Você sabe? Somente após realizar as convenções, abrir a conta bancária de doações para a campanha com CNPJ que o partido já tem e ter baixado o SPCE dentro do SPCA, ok? E assim como os candidatos, o prazo final para os partidos realizarem despesas de campanha é o dia das eleições. Tudo bem até aqui? Combinado? Alguma dúvida? Temos muito ainda para aprender, mas estão vendo que, assim como a arrecadação, o assunto despesas de campanha também é bem vasto. E olha, eu garanto que se você prestar atenção, muita coisa vai ficar mais clara, fica mais transparente na sua cabeça durante a campanha eleitoral. Você não precisa parar tantas vezes para tirar dúvidas, para poder fazer uma campanha tranquila se você for candidato ou se você for da equipe de algum candidato. E se você trabalha com prestação de contas eleitorais, mesmo que você não tenha experiência, ou mesmo que você não tenha se atualizado da legislação, depois dessa maratona você vai conseguir dar uma avançada um pouquinho melhor ainda no assunto, porque a gente conseguiu transformar 12 anos de experiência trabalhando em todas as eleições, colocar aqui em conteúdos didáticos, claros e descomplicados para que você possa atuar nessa área. Mesmo que você não seja uma pessoa influenciada no assunto ou um renomado nome no assunto, você vai conseguir sim, tá bom? Muito bem. Os candidatos e os partidos poderão realizar algumas contratações para a preparação da campanha
como instalação física e virtual, que é sítios eletrônicos, né, ou instalação de comitê, após a realização da convenção, que, vocês sabem, com o adiamento das eleições, podem ser realizadas entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro. Porém, pessoal, cuidado! Vocês devem se atentar a algumas observações, caso vocês já queiram se precipitar, fazer a instalação do seu comitê ou do seu sítio eletrônico logo após as convenções, tá? Não pode ter nenhum desembolso financeiro, nada. Deve ser devidamente formalizada a despesa. Cíntia, mas como que eu vou formalizar a despesa se eu não desembolsar financeiramente? Quando que é que a gente faz a despesa? A gente formaliza ela através de uma contratação, de um contrato mesmo, tá? E a data desse contrato é que você vai poder inserir lá na sua prestação de contas quando você baixar o SPCE, ok? A efetivação dos gastos somente após cumpridos os requisitos preliminares. Nossa, agora que embananou de vez. Como que eu posso fazer e efetivar os gastos só depois? Eu tô falando só de duas situações, tá? Tô falando de uma formalização do comitê ou do sítio eletrônico, porém, eu tô falando que você vai efetivar o gasto somente após o registro CNPJ, conta e recibo eleitoral, ok? E quais são as formas permitidas de gastos? Você sabe? André vai saber de cor e salteado, tá? André? Meu Deus do céu! Toda vez que tem as atualizações do curso da legislação, o André faz. Toda vez que tem campanha, o André faz campanha. Então, tem coisas que a gente até decora, né, André? Sim. E eu garanto que esse período é o período da gente dormir com aquele carneirinho falando. Registro candidato, CNPJ. Você pensa que não. Abertura de conta bancária. Obtenção do recibo eleitoral. E olha, a gente fala, repete, manda o WhatsApp para a equipe, relembra o candidato, relembra a equipe do candidato e eu garanto 100% que vai ter candidato que vai sair fazendo campanha no dia seguinte que falarem, olha, seu registro foi aceito. Sem sombra de dúvida. Sempre tem. Sempre tem. Mas, de qualquer forma, quanto mais souberem, quanto maior número de pessoas ficar ciente do que não pode fazer, mais fácil vai ficar para a aprovação das contas eleitorais, ok? Muito bem, os gastos, eles podem ser pagos de qualquer jeito? Não, os gastos devem ser pagos com cheque nominal cruzado, não podendo ser a ordem, nem transferível, sendo proibido o endosso do mesmo. Cheque nominal cruzado, não podendo ser a ordem, nem transferido, sem nem transferido. O que é cheque a ordem, André? Pelo amor de Deus, que nome estranho. Meu Deus, gente, a ordem é para quem pegar esse cheque e lá sacar. Não pode. Não pode endossar também. Endossar é quando você pega o cheque e passa para outra pessoa, ok? O cheque tem que ser cruzado e só quem pode usar esse cheque é a pessoa para quem você está devendo. Se for pessoa jurídica, atenção, pelo amor de Deus, cuidado com o cheque. Às vezes você pega um cheque, vai pagar lá a gráfica que fez o seu material de campanha, você fez tudo certinho. Nossa, seguiu todas as dicas da Digna, tá tudo redondinho. Pagou a gráfica. Aí o dono da gráfica faz o quê? Ele é sócio proprietário da empresa, ele faz o que ele quiser, ele pega esse cheque e põe na conta física dele. Pronto, tá feito o estrago. Então, pensa bem se você quer cheque, porque o cheque é difícil você controlar quando a pessoa obtém esse título, né? E o cheque só vai poder ser depositado na conta da pessoa jurídica, caso seja para pagar algum serviço relativo a uma contratação jurídica. Só vai poder ser para pessoa física se você contratar pessoas para trabalharem com você na campanha eleitoral. E aí essa pessoa tem que depositar na conta dela mesma. Ela não pode deixar a mãe depositar para depois ir lá sacar. Ela não pode deixar o irmão, o marido. Gente,
É assim, você endossou, você emitiu um cheque para o André Amaral, CPF 000000, só o André Amaral pode usar esse cheque, com o número 000 de CPF. Se ele for MEI, se ele tiver empresa, ele não pode depositar na empresa, é de 1 para 1, tá? Ficou claro isso? Isso vai dar muita confusão. Então, qual é a dica? Não pegue cheque. Nossa, Cíntia, mas como que eu vou pagar? Transferência bancária. Porque daí você garante a obtenção da conta da pessoa, da conta bancária da pessoa, tá? Como os pagamentos eles podem ser feitos por transferências bancárias, cartão de débito ou boleto bancário, evita pegar cheque. É um conselho, é um trabalho a mais que você vai ter para fazer prestação de contas eleitoral. De repente você vai falar, é mais fácil para eu pagar combustível. Não, não é. Sempre transferência bancária é o método mais tranquilo para você fazer o acompanhamento e você conseguir colocar todas as despesas de uma maneira que não tenha erros na sua prestação de contas, ok? Ficou claro até aqui? Atenção, falei que pode pagar boleto bancário. Pode. Pode sim. Eu contratei lá a empresa do Christian. O Christian vai cuidar para mim do meu material, sei lá, virtual de campanha e eu vou pagá-lo mesmo. Eu fiz uma contratação. E aí o Christian fala, Cíntia, eu vou te mandar um boleto. Pode ser? Pode. Nossa, perfeito. Porque daí vem pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. Olha que facilidade para pagar, já que eu não peguei cheque, né? Aí eu pego esse boleto, o que eu faço? Chamo minha secretária. Ajuda eu aqui, pega esses 50 reais, vai lá pagar esse boleto pra mim, por favor, porque senão vai atrasar, eu vou pagar juros. Pronto. Danou-se tudo de novo. Como diz minha primeira que tudo dá, ela fala, eita, tá feito a meleca. Por quê? Boletos bancários só podem ser pagos através da sua conta específica de campanha. Você não pode pagar boleto em espécie, em dinheiro. Você não pode pegar o dinheiro e pagar em qualquer casa lotérica, tá? Gente, parece bobeira. Nossa, mas esse assunto é pesado. Tudo é pesado em prestação de contas. Por quê? Porque são muitos detalhes. E a diferença é que o nosso dia a dia financeiro, seja financeiro da pessoa física, seja financeiro da pessoa jurídica, quase não se fala com o dia a dia financeiro de uma prestação de contas eleitoral. É simples assim. Se eu vou pagar alguém, eu dou um cheque. Se eu cruzar, às vezes, é só com medo de alguém roubar. Ou então, a partir do momento que eu dei o cheque pro Cristo ou pro Ângelo, acabou meu problema. Pois eu garanto que o candidato vai ter o problema iniciado a partir do momento que ele deu aquele cheque. Sem saber onde esse cheque vai parar, sem saber o que vão fazer com esse título, tá? Então, todo detalhe é importante. Tudo bem até aí? Tudo bem. Alguma dúvida? Não, por enquanto nenhuma. E o pessoal de ontem voltou? Galerinha que estava ontem com a gente, tá aí de volta? O pessoal tá de volta. É? Isso é muito bom. Ok. Ah, o Robinho já trouxe outro? Já. Eita, nós. Deixa eu falar, porque senão eu não dou conta depois, né? Começa a subir. Agradecer. Bárbara Bittencourt, obrigada. Teca, linda. Muito obrigada. Fernando Fernandes, sempre do meu lado, sempre me motivando, me apoiando. Obrigada, meu amor. Arnaldo, Lara Abreu, meus compadres queridos, o Carlos Carlos Scherer, perdão, Edivaldo Jesus, o Geraldo Júnior, que também está sempre atento, Edivaldo, o Geraldo que também está conosco, vai cuidar de prestação de contas de muita gente, vai ajudar muitos candidatos, e mesmo que não vá ser ele que vai fazer a prestação, que vai informar a Justiça Eleitoral dessas situações que ocorrerem, ele não vai realizar a prestação de contas, ele está antenado. Por quê? Porque ele é participante de um partido e ele sabe que os candidatos vão procurá-lo para tirar dúvidas. E assim, tem dúvidas que você tem que saber de bate-pronto, que não dá tempo de esperar não dá tempo de mandar para a sua consultoria, não dá tempo de ligar ou não dá tempo de achar a pessoa, às vezes a pessoa está ocupada. Quanto mais informação, melhor, ok? Érica Cortez, Mileide Campos e o Ariovaldo Pereira Nunes. Obrigada, Ariovaldo. Obrigada a todos vocês. Vamos continuar? Moedas virtuais. Pode ser usado para pagamento de gasto de campanha?
Eu conheço muito a Bitcoin, mas tem a outra também, Ethereum. Tem várias, na verdade. Então, exemplos, Bitcoin, Ethereum e outras mais. Esquece isso, gente. Nem lembra que existe isso aí, tá? Lembra que eu falei que o seu dia a dia financeiro, seja de pessoa jurídica ou pessoa física, não se fala e não se traduz no seu dia a dia financeiro. Quando eu falo financeiro, engloba tudo, tá? Não se fala e não se traduz ao seu dia a dia financeiro de uma prestação de contas eleitorais, ok? Então, esquece isso aí, tá bom? Não tem, não existe moeda, não existe nada nesse sentido. O candidato e o partido, eles podem constituir fundo de caixa em dinheiro para o pagamento de despesas de pequeno valor. O que eu vou falar sobre isso? Gente, essa história é a famosa caixinha. Mas pensa numa coisa chata. Por quê? Vou explicar agora. A caixinha, o fundo de caixa que é constituído em dinheiro para pagamento de despesas de pequeno valor, ele não pode ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, o valor limite dele é R$ 522,50, certo? Então é fácil, né? Eu vou lá, vou na minha conta, já abri a conta, eu tenho um saldo lá disponível, e eu sei que eu vou ter despesinhas pequenas, eu já vou sacar esse valor, porque eu sei que é meu limite. Certo? Não. Esse saldo, ele não pode chegar, aliás, ele não pode ultrapassar 2% dos gastos contratados. E esse valor não pode ser confundido com o valor do fundo de caixa da vida normal do partido. Não, Cíntia, tranquilo, não tem problema nenhum não. Que bom que você não tem problema nenhum, porque sinceramente, em 12 anos de prestação de contas eleitorais, até hoje, muito difícil um candidato que vai realizar despesas financeiras saber exatamente o que ele vai contratar numa campanha inteira. Por mais planejamento que tenha, por mais planilha que está pronta, nunca dá para saber o valor exato, porque de repente no meio da campanha acontece alguma coisa e você vai ter que fazer uma nova contratação. E aí? Aí você já usou o limite na sua caixinha e já passou e de repente ultrapassou os 2%, pronto, já está feito a meleca. Esse saque, ele só pode ser feito uma única vez também durante toda a campanha eleitoral. Então, qual que é a dica? Não usa caixinha. Por que eu falo isso? Cíntia, mas tanta coisa que você fala para não usar. É aquela história, gente, tá disponível, é permitido, porém, vai dar problema. Então, pensa bem se vale a pena. De repente, é mais fácil você fazer várias transferenciazinhas, se caso o seu banco permita você fazer transferências sem precisar pagar nenhuma taxa, ou então, se ele te der o cartão, você vai lá e faz os pagamentos com débito, ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Ok. Não pode ter recomposição do valor do fundo de caixa, é o que eu falei. Não é permitido o fracionamento da despesa ou do documento comprobatório para adequação desse limite. Então, gente, o fundo de caixa realmente você tem que estar muito atualizado com ele para você poder utilizar, tá? Só pode utilizar fundo de caixa após esses valores transitarem pela conta bancária específica de campanha. Tem que passar por lá. Não é porque vai ser fundo de caixa que você pode tirar do bolso e já começar a usar. Tem que primeiro fazer o depósito, para depois fazer o saque, para depois usar no limite de até R$ 522,10 e que não ultrapasse os 2% do seu gasto com o pessoal. Olha quanta coisa que tem que saber, né? Então, vamos ver se vai valer a pena ou não. Deverá também ser emitida a documentação comprobatória na data da realização da despesa. Lembra? Não na data do pagamento. E mais uma vez vamos falar, o vice, como que fica? O vice não pode constituir fundo de caixa. Então, tudo que ele faz, tudo que ele tiver
arrecadação e despesa vai na prestação de contas eleitorais de quem? Do candidato majoritário. Prestação de contas de majoritário e vice, ela é única, não tem uma divisão, ok? E quais são os gastos eleitorais que estão sujeitos a registro e limites? Eu mencionei que advogado e contador não será computado dentro do limite de gasto de campanha. Pessoal, redundante, mas eu preciso falar. Não quer dizer que você não vai colocar esse gasto na sua prestação de contas eleitorais, ok? Quer dizer apenas que esse gasto não vai influenciar no seu limite de gasto de campanha. Tudo bem? Ok. Então, o que vai computar nesse limite? Vamos lá. Material impresso de qualquer natureza computa. Propaganda e publicidade direta ou indireta computa. Aluguel, transporte e deslocamento, postagens, instalação e manutenção de comitês de campanha, despesas de pessoal, despesas com carro de som, enfim, comícios ou eventos, programas de rádio, TV ou vídeo, propaganda gratuita, tem a parte lá que você tem um cômputo dos partidos, pesquisas, testes pré-eleitorais, despesas com inclusão e criação de páginas da internet, despesas com impulsionamento de conteúdo, lembra que a gente falou de impulsionamento de internet, multas aplicadas até as eleições, produção de jingles, slogans e vinhetas, doações para outros partidos e outros candidatos. Quanta coisa! Meu Deus, é muita coisa. E tudo isso vai entrar dentro do seu limite de gastos de campanha. Uma situação, quando você tiver na prestação de contas eleitorais, se você não tem muita experiência, ou se você já tem experiência, mas não se atentou a isso. Pessoal, cuidado. Lá no campo SPCE, tem uma pegadinha, eu falo que é a pegadinha do malandro, né, André? Despesas a especificar. Vou repetir esse nome. Despesas a especificar. Qual que é o verbo dessa... Qual que é o tempo desse verbo? É o futuro. Se eu colocar lá que eu tenho uma despesa a especificar futuro, o que vai acontecer com ela? 120% de chance de ser motivo de diligência. 120% de chance de ser motivo de diligência. Às vezes, na correria de você querer terminar um prazo para entregar a primeira parcial ou para entregar a prestação de contas final, veio uma despesa lá que você não sabe onde você coloca, você elenca lá os itens que estarão disponíveis no SPCE, você não sabe se você engloba ela como jingle, como som, como propaganda de TV. Nossa, mas que dificuldade isso. Quer um conselho? Chuta. Se tá na dúvida desses três, chuta um. Mas não coloque despesas a especificar. Vou colocar despesa a especificar mesmo, porque daí coloca... Isso aí engloba qualquer coisa. Vai vir diligência para você especificar qual é a despesa. Eu não sei nem por que a Justiça Eleitoral deixa isso lá. Se já está escrito despesas diversas a especificar, você vai ter que especificar. Pronto. E olha, para quem trabalha com prestação de contas eleitorais, o alívio de você ter cumprido o prazo de entrega de todas as contas, de todas as prestações de contas, entreguei todas. Nossa, esse alívio, gente, eu juro, ele é curtíssimo. Ele dura horas. Porque parece uma coisa, eu acho que o pessoal lá nos cartórios eleitorais, eles ficam dormindo dentro do cartório e quando você protocolou a prestação de contas, eles já estão lá clicando qual vai ser a diligência. Porque, olha, dia seguinte já começa a vir diligência. Mentira, André? Gente, é o dia seguinte e chove diligência. A última eleição a gente trabalhou com quase 1000 candidatos, mas aquilo chovia, jorrava. E vem pelo fax, e vem pelo e-mail, e vem pelo WhatsApp, você fica maluco.
se você não tiver um preparo, se você não tiver uma equipe muito legal, você acaba aumentando o seu trabalho. Uma dica como essa, você não tem ideia de como é valiosa. Você já corta 50% da possibilidade de vir diligência. Quando a gente treina a nossa equipe, todo começo de eleição a gente treina, a gente fala, esqueçam que existe esse item. Despesas diversas a especificar. Esquece. Isso aí nem devia estar lá. Então, para você, eu dou a dica. Nunca coloque isso. Você só vai estar aumentando o seu trabalho, que com certeza você vai ter, porque vem diligência, tá? Então, guardem todos os comprovantes, separem em pastas, separem por partido, por cidade, se você está trabalhando com isso, em ordem alfabética, e põe tudo lá bonitinho. E dentro da pasta, separa também o que é arrecadação, o que é gasto, o que é boleto, sabe? Deixa tudo pronto, porque quando vem a diligência, eles mandam com um prazo maravilhoso de normalmente 24 horas. Deixe por satisfeito quando eles pedirem para você fazer em 48 horas, tá bom? 72 é motivo de festa. 72 eu já dou até uma champanhe lá pro pessoal do cartório, eu já levo até um bombom e falo obrigado por você compreender o nosso aperreio que fica mesmo, tá bom? Ok, falei sobre isso, falei que é quase certeza, 120% de que se você colocar isso vai gerar diligência, porém precisamos também ter uma atenção especial na hora de fazer as despesas casadas. Eita, Cíntia, eita, olha eu imitando a Aninha aqui. O que é despesa casada? Você não falou que agora a despesa só entra nas dobradinhas de quem realizou a despesa e quem recebe a doação estimável, não precisa mais colocar? Isso não é despesa casada? Olha, por que eu dou esses exemplos? Por que eu faço as comparações do que eu falei ontem e do que eu estou falando hoje? Porque tá vendo que os nomes são muito iguais? Despesa casada. O que é uma despesa casada? Ah, deve ser aquela, né, André? Que o santinho sai o meu nome e o do candidato majoritário. Não, isso aí é uma doação estimável que até a eleição passada você tinha que fazer umas planilhas horrorosas e jogar na conta de todos os candidatos que recebessem. Eu vou dar o exemplo do prefeito que a gente trabalhou na eleição aqui, em Suzano. Um prefeito fazia material de campanha para uma média de 200 candidatos. Então colocava a despesa nele e aí tinha que fazer a doação para todos os 200 candidatos, proporcional ao valor dessa despesa. Eu nem vou entrar mais em detalhes nisso, porque graças a Deus esse inferno saiu da nossa vida. Gente, era um trabalho de virar noite. Esse ano a Justiça Eleitoral tirou isso. Não preciso mais colocar na dobrada, material de dobrada, material de propaganda de dobrada. Olha a diferença, tá? Agora eu tô mencionando sobre despesa casada. O que é uma despesa casada? Muito bem, você colocou lá na sua prestação de contas eleitorais que você alugou carro. A sua equipe é grande, a sua cidade tem 500 mil habitantes, enfim. E aí você alugou carro, certo? Com isso, você está satisfeito e colocou só os carrinhos que você alugou lá. Pronto. Não colocou o quê? Gasolina. Pronto. Quantidade de material, vamos lá, você não vai colocar ninguém, você vai dizer que a sua campanha vai ser limpa e você não vai ter contratação nenhuma, você não vai contratar um ser humano sequer e ninguém vai fazer doação estimável, nem de motorista, nem de cabo eleitoral, nem de pessoa para segurar a bandeira, ok? Mas aí você coloca lá na sua campanha eleitoral uma despesa dentro da prestação de contas que você adquiriu 500 bandeiras, olha que legal! Você vai conseguir segurar 500 bandeiras sozinho? Não. Isso se chama despesa casada. Para cada objeto, para cada contratação, para cada material de campanha, enxerga por trás dele. Gente, se eu contratei 500, se eu comprei 500 bandeiras, como que eu vou colocar que eu não tenho ninguém trabalhando na minha campanha ou que eu não tenho nenhuma doação estimável de serviço para segurar a bandeira? Entendeu? Isso é a despesa casada. Cuidado, tá? Muita gente esquece e às vezes não tem
depois vem diligência disso. O próprio TSE, eles ficam muito de olho, mas vocês não têm ideia de como. Vem a diligência, tá? Justifique a contratação, justifique a não contratação de pessoas se houve uma contratação, uma aquisição de 500 bandeiras. O que foi feito com essas 500 bandeiras? Ok? Ah, não, eu coloquei elas num suporte para a bandeira. Eu mesmo colocava, eu mesmo tirava. Justiça eleitoral não é boba não, tá, gente? Muito cuidado, ok? E também coloque a descrição detalhada de todas as notas fiscais com recibos e respectivos contratos. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que só o recibo, só colocar na prestação de contas eleitoral já é o suficiente. Pessoal, por exemplo, você vai fazer uma contratação de pessoa, você vai fazer verbal? Não, tem que ter o contrato. O que eu vou pôr nesse contrato? O valor de mercado. Outra dica, não faça contrato por mês. A campanha, ela tem só 45 dias, caso não haja segundo turno, correto? Ok. Então, eu vejo muita gente colocando assim nos contratos. Olha, eu vou contratar o Ângelo do dia 1º de outubro ao dia outubro 30, né? Ao dia 30 de outubro. Mas na verdade ele vai trabalhar até o fim da campanha. Então eu faço um contrato do dia 1º ao dia 30, outro contrato do dia 1º de novembro ao dia 15 de novembro, que é o último dia da eleição. Só vai dar trabalho, garanto pra você. Conselho, dica da digna. Dá até pra fazer né? Dica da digna. Faz um contrato único, seja para a locação do imóvel, seja para a contratação de pessoa, seja locação de veículo, qualquer contrato, seja serviço, seja aquisição, faz único, do dia da contratação até o dia da eleição ou até a sexta-feira que antecede, até o último dia que a pessoa for trabalhar. Isso vai tirar uma dor de cabeça. Por quê? Porque de repente você vai pagar o período, aí vai ter que desmembrar esse pagamento nos 2 contratos, aí vai vir uma diligência, já vem diligência a partir daí. Se você pagou, você contratou lá a pessoa por R$450, tá? Aí você juntou na sua prestação de contas um contrato, que seria do dia 1 ao dia 30 de outubro, de 300. Outro contrato, do dia 1 ao dia 15 de novembro, de, quanto que eu falei? 150, que eu falei 450. E aí você junta um pagamento só, um comprovante de pagamento só de 450. Diligência. Normalmente, eles não se dão ao trabalho, ou melhor, eles não têm tempo de poder se dar ao trabalho de olhar por que o pagamento é maior do que a despesa que você lançou, tá? Então, o mais aconselhável é você fazer o contrato único. E também, não deixe de tirar cópia de todos os cheques que comprovem adequadamente os pagamentos. Lembra que eu falei para não usar cheque? Pois é, eu continuo falando, não usa. Mas caso você queira usar, ok? Tira a cópia. No caso do pagamento ser feito para a pessoa, além da cópia do cheque, além do contrato da contratação, o que você tem que ter? Recibo. Ah, recibo eleitoral? Não, gente, recibo eleitoral é para doação recebida. Eu estou falando recibo. Agora sim, eu menciono o recibo da papelaria. Lembra que quando eu falei de recibo eleitoral, eu disse que não tinha condições de você ir numa papelaria, comprar um recibo e achar que substituiria o recibo eleitoral? Recibo eleitoral você só emite para doações recebidas e você adquire ele através do SPCE, ok? Contratou uma pessoa, pagou ela em cheque, fez o contrato, é obrigatório ter o contrato. Emitiu o cheque, tirou a cópia do cheque. Tô satisfeita? Não. Tem que ter um recibo. Ela tem que assinar um recibo de que ela recebeu aquilo. É complicado, mas é necessário, tá? Toda atenção é necessária, porque vai ter compartilhamento, gente, de dados entre os órgãos.
sendo que a Receita Federal e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda vão estar lá, tá? Eles vão encaminhar tudo para a Justiça Eleitoral, todas as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para a campanha eleitoral, ok? Então, por que a gente tem que ficar atento? Porque não é só o que você vai informar. Se fosse só o que você vai informar, comprovar, emitir de material, tranquilo, né? Era só analisar se o contrato tá ok, se o recibo tá no dia, se o cheque tá lá, caiu na conta. Não. Eles vão estar analisando isso e mais todos os dados que vão ser fornecidos para ele em tempo real. Em tempo real. Vocês não têm ideia de como isso é sério, vocês não têm ideia de como isso é grave, ok? Pausa para água, André. Tem alguma coisa aí pra nós? Uma pergunta só, Cíntia, por enquanto, do Joel. Ele está perguntando se já foram definidos os valores para os partidos. Ok. Não, ainda não foi para os partidos Sim. do... Eu imagino que ele esteja se referindo aí aos limites dos Ô, Joel, candidatos. A pergunta vamos não lá. ficou muito clara. Eu acho que sim, porque do FEFEC já saiu, né? O FEFEC é meio que... Antes mesmo dele ser distribuído, 2% desse valor vai para todos os partidos e os outros 98% é distribuído aos partidos de acordo com a sua representatividade na Câmara e no Senado, ok? Agora, os valores para os partidos eu não entendi, até porque funciona assim. O seu partido nacional vai ter um valor que ele vai receber a título de financiamento de campanha, né? E esse valor pode ser repassado para as estaduais, que pode ser repassado para as municipais, que talvez seja repassado para os candidatos. Mas você viu como que é a cadeinha? Até chegar nos candidatos é bem difícil. Não é impossível. Normalmente chega mais para os candidatos de majoritária, tá? Porém, agora sobre os valores dos partidos, tenta explicar para nós melhor o que você está falando sobre isso. Se for o limite de gastos de campanha, não. Ainda não foi publicado, até porque eles estão atualizando. Eu postei esse prazo, eu acho que é agora em agosto. Final de agosto. É agora em agosto que eles vão publicar isso, ok? Vamos falar sobre gastos com combustível. Por quê? Porque temos novidades esse ano. Gastos com combustível. Muita gente coloca, muita gente vai lá, faz o pagamento, traz lá para sua campanha eleitoral. Afinal, eu fui candidata na última eleição, eu participei de prestação de contas eleitorais na última eleição, então eu sei que gasto com combustível é só ir lá, pagar e trazer. Não. Poderão ser considerados gastos com combustível o abastecimento de veículos de carreata até o limite de 10 litros por veículo, desde que seja feita na prestação de contas a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento. Isso é uma novidade, tá? Quem trabalha com isso já sabe que não tínhamos essa possibilidade. Também são gastos com combustível os realizados nos veículos utilizados a serviço da campanha, alugados ou cedidos temporariamente, desde que conste na prestação de contas e seja apresentado o relatório, em que conste o volume, o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para esse fim. Ou seja, se você alugou carro, vai ter gasto combustível. Lembra da despesa casada? Se você teve uma cessão de carro, tem a exceção de cessão de veículo, que é do partido ou dos cônjuges ou parentes até terceiro grau, que não vão precisar ser contabilizados, certo? Porém, se você alugou o carro e não colocou o gasto combustível, dessa maneira detalhada que eu exemplifiquei, vai ter problema. E por fim, deve ser registrado também como gasto com combustível o que você usar
em geradores de energia disponibilizados por locação ou cessão temporária. Mas usa gerador de energia, André? Em campanha eleitoral? Vocês não têm ideia de como, tá? Sabe aquelas histórias de lançamento de campanha? Porque comício, gente, pode. O que não pode mais hoje é showmício. Nossa, era tão bom showmícios antes, né? Cada show que eu assisti. Eita, lá na década de 80, ó, vários shows, lotava aqui a cidade, cantores renomados. E assim, por que a Justiça Eleitoral tirou isso? Porque acabava sendo um abuso de poder econômico, porque normalmente o candidato que tinha mais condições, ele trazia o melhor cantor, né? E ele ganhava o voto com o cantor, não era nem com o plano de governo dele, tá? Bom, tem que ser comprovado na prestação de contas com a apresentação do relatório final. No relatório final tem que constar o volume e o valor dos combustíveis adquiridos especificamente para essa finalidade. Que finalidade? Os geradores. Então, você vai ter que desmembrar como que você vai pôr o gasto com combustível. Tem o gasto com combustível para carreata no limite de até 10 litros por veículo, porém, você vai ter que elencar quais são os carros que participaram dessa carreata para poder pagar o combustível dela. Tem o gasto com combustíveis de carros que foram cedidos ou de carros alugados. E tem o gasto com combustíveis em geradores, caso você vá utilizá-los durante a campanha, tá? Pessoal, atenção! Os gastos com combustíveis só podem ser contabilizados na prestação de contas eleitorais se houver documento fiscal de despesa com o número do CNPJ de campanha. De novo, você vai lá, você faz um gasto combustível e aí você traz o documento. Capaz até te dar uma notinha. Mas nessa notinha ela vem em branco. Ou ela vem com seu CPF. Olha só. Cíntia, qual é o seu CPF? Fala aí pra eu... Você precisa de nota? É assim que eles perguntam. Precisa de nota? Preciso. Fala aí o CPF. Eu já vou. 179. Nananana. Pronto. Já tá feito o estrago. Não pode. Então, cuidado, já passem, assim que você obtiver o número do seu CNPJ de campanha, copia, faz cartãozinho dele. Porque a gente sabe que muitas vezes quem vai lá fazer a despesa é alguém que está trabalhando para você. E aí ele pede a nota dessa despesa e aí o pessoal vai pedir a nota do candidato ou da própria pessoa que está fazendo. Tá errado. Tem que ser com o número do CNPJ de campanha. Tudo bem até aqui? Já vamos para 1 hora, vamos acelerar. Tudo bem até, André? Tudo tranquilo. Ok. Vamos falar sobre impulsionamento. Impulsionamento é uma novidade muito legal, né? Esse ano os candidatos, eles podem fazer o quê? Eles podem abrir uma página na internet, um sítio eletrônico ou um site, a maneira que você achar melhor falar. E eles podem sim, essa página tem que ser específica para a campanha eleitoral, eles podem impulsioná-la. Olhem que eu falei sobre quem? Candidatos. Só os candidatos podem fazer isso. Simpatizante não pode, cabo eleitoral não pode, mãe não pode, pai não pode, esposa, marido, filho, ninguém. Ninguém da equipe pode impulsionar, só o candidato, certo? O que tem que ter? No impulsionamento você tem que conter de forma clara e legível o CNPJ, o CPF do responsável pela contratação da despesa e a expressão propaganda eleitoral só pode ser utilizada por candidatos, partidos e seus representantes. Proibida a utilização para apoiadores e eleitores. Foi isso que eu acabei de falar, ok? Perfeito.
Poxa vida, hoje a gente está com um público muito legal. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigada por nos acompanhar. Nós estamos aqui full time, 24 horas, preparando conteúdo, verificando quais foram os erros que nós cometemos. Sim, nós já cometemos muitos erros e aprendemos com eles a cada eleição. Isso vai nos tornando mais eficazes na seguinte. Não quer dizer que não tenha erro, mas quer dizer que a gente erre menos. E o que a gente fez? A gente pegou esses 12 anos de aprendizado, 12 anos de experiência, transformou em conteúdo para passar para vocês. Eu espero sinceramente que esteja sendo válido, tá bom? Os gastos com impulsionamento são aqueles efetivamente prestados. O que isso quer dizer? Que os créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serão considerados sobra de campanha e deve ser transferido de acordo com a origem do recurso. Ixi, que complicação. Vou resumir. Os gastos com impulsionamento são considerados somente aqueles utilizados. Quem já fez impulsionamento em sites ou em alguma rede social, tá vendo? Vai travando, último dia, gente, é difícil. Quem já fez impulsionamento em rede social sabe que você vai lá e põe um crédito e vai tocando esse crédito. Acabou o crédito, você põe outro crédito. E tem gente mais afoita que já vai lá no começo da campanha e já coloca, eu vou colocar aqui R$1.000, um exemplo, de impulsionamento. Só que daí acabou a sua campanha eleitoral e não acabou o seu crédito. Tá feito a bagunça, tá? Qual é a dica que a gente dá? Óbvio que se você tiver uma rede social, um site, uma página específica para fazer a sua veiculação de propaganda eleitoral virtual, você vai ter alguém que vai estar te ajudando com isso. Ou você é o expert no assunto e já está habituado, certo? O correto é você não fazer o crédito muito alto. Vai fazendo de pouquinho, acabou, coloca, acabou, coloca, acabou, coloca. Porque se tiver sobra, vai dar um problema danado, tá? Atenção, pessoal, a administração e a documentação das despesas de impulsionamento deverão ter cuidado redobrado. É o que eu te falei, todo crédito contratado deve ser reaplicado novamente para evitar divergência entre o valor da nota fiscal emitida e mesmo gerar a despesa sem nota. A despesa que for paga tem que ser de acordo com o que você usou, tá? Não pode ser a mais nem a menos. Outra informação importante. Com relação a impulsionamento, se a despesa for paga com fundos públicos ou FEFEC, presta bem atenção nisso, gente. Se for paga com fundos públicos ou FEFEC, fundo partidário ou FEFEC, além da desaprovação, eu não estou supondo, eu estou afirmando, vai ser desaprovada. Além da desaprovação das contas eleitorais, haverá aplicação de multa. Muito cuidado com isso, ok? Impulsionamento é algo que tem que ter cuidado bem redobrado. Limites para gastos com pessoal. Como que vai ser isso aí? Bom, considera-se os limites para gastos com o pessoal a contratação direta ou indireta de pessoal para militância e mobilização de ruas, tá? Então, devem ser obedecidos os limites de gastos divulgados pelo TSE, que eu acredito que é esse que o Joel acabou de nos perguntar, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ok? Muito bem. Não se inclui nesses limites os gastos com militância não remunerada, o pessoal para apoio administrativo e operacional e os fiscais e delegados credenciados para as eleições. Isso é mais para os partidos políticos que têm essa contratação, tá bom? Outra coisa, a principal novidade dessa eleição e que facilitou muito, advogados dos candidatos, os gastos com eles não serão inclusos nos limites de gastos, tá? Nem contador.
As despesas dos gastos com pessoais devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviços, dos locais que eles trabalharam, das horas que ele trabalhava, e ainda tem que especificar, gente, detalhadamente quais foram as atividades executadas por eles e qual foi o preço contratado. Resumindo, gente, todo detalhe é pouco. Todo detalhe é pouco. Então você tem que colocar lá os dados pessoais da pessoa, óbvio. O período que ela vai trabalhar, lembra que eu falei? Faz um contrato só do período inteiro de campanha eleitoral. O horário, não esqueçam de colocar qual o horário. Tem que especificar? Tem que especificar. A pessoa vai trabalhar das 8 ao meio-dia. Eles vão falar que é um valor, você não pode colocar qualquer valor não, hein? Presta atenção em valor de mercado. Ou a pessoa vai trabalhar das 8 às 5 da tarde, eu vou pagar a mesma coisa. Esquece, vai vir diligência, tá? A contratação do pessoal também tem que ser feita por meio de contrato e o pagamento só pode ser feito mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal com emissão de recibo de pagamento. Repito isso de novo porque é muito importante, ok? Os partidos podem fazer contratação de pessoal respeitando a soma dos limites dos cargos eletivos para os quais tiverem candidatos e não das candidaturas. Cuidado, partido. Isso aí muita gente erra, tá? Até aí tudo bem? Tá vindo. Eu tô vendo ele fazendo uma bíblia ali. Mas enquanto isso eu vou continuando. Posso pedir uma gentileza? Hoje ela já tá bem gasta de ontem, de anteontem, ela tá falhando antes da hora. Pode não, ainda tem muita coisa para eu passar para vocês. Limites específicos com gastos de alimentação e locação de veículos. Vocês sabem quais são? Essas coisinhas pegam, né? Pessoal, alguns gastos realizados na campanha eleitoral não possuem limites fixos pré-estabelecidos e depende do total de gastos contratados na campanha. Nossa, Cíntia, como assim? Que confusão. Não é tudo que tem limite? Não é tudo que tem limite. Tem alguns gastos que tem só o percentual que você pode gastar. Por exemplo, a alimentação das pessoas que prestam serviços nas candidaturas. Vocês sabem qual é o limite que você pode ter de gasto com alimentação? Só 10% do valor total dos gastos contratados na campanha. Oi? Sim. Por um lado, a justiça eleitoral facilita e na sequência complica, né? Outra situação. Aluguéis de veículos automotores também são limitados a 20% do valor total dos gastos contratados na campanha eleitoral. Presta atenção que quando eu citei esses dois exemplos, eu não falei do gasto com pessoas, eu não falei do gasto com isso ou com aquilo, dos gastos total, tá? Atenção nisso. Se você passar esse limite, vai ter problema. É aquela velha história, paga a multa, pode ter uma ação, e aí vai ter uma complicação que pode te prejudicar de alguma maneira. Ok? Vou dar uma pausa que chegou mais um pouco de água, perguntar para o André, para escrever um abril, já me dá aqui para fazer esse sorteio, por favor. Vamos lá então. Porque possivelmente é vinculada ao que eu falei agora. A Érica Cortez. Pode ser recibo eletrônico ou obrigatoriamente manual? Gente, pode o eletrônico sim, manual, ou então até aqueles recibos comprados em padarias. A gente dá um exemplo bem simples. A Justiça Eleitoral ela não vai analisar qual é o documento que você está usando. Ela vai analisar a idoneidade dele, tá? Tem que ser, mais importante do que se preocupar qual é o tipo de recibo que você vai utilizar, você pode fazer um recibo de computador. Muita gente faz isso.
Ou então eu não tenho computador, eu vou pegar isso aqui e escrever recibo. É válido? É válido. Você só tem que estar bem atento ao preenchimento desse recibo, ok? Ele tem que ser assinado pelo contratado, ok? E também tem que ter a assinatura na hora que receber mesmo. Recebeu, pagou, assina. Não adianta você mandar recibo em branco para a justiça eleitoral, não. Só vai te dar trabalho, diligência, você vai ter que ir atrás da pessoa. Então, dica da Digna. Gostei disso. A partir de agora, o Christian é que faz as nossas postagens lá. Não é mais, você sabia, tá? Dica da Digna. Dica da Digna, gostei. Então, a partir de agora, ó, dica da Digna. Pagou, pega o recibo. Pagou, pega o recibo. Pagou, pega o recibo. Ok? O Antônio Carlos Simão tá perguntando assim. Hoje o André ele tá mais caprichado na letra, tá, gente? Por isso que eu dou essas pausas. André, não rolou, não. O que é? Pagamento de pessoal. Ah, o pagamento de pessoal. Quais são os encargos? Bom, pagamento de pessoal feito pelo candidato não incide encargos. Eu imagino que o encargo que você está me se referindo são aqueles encargos previdenciários e trabalhistas. As pessoas que trabalharem para o candidato durante o período de campanha eleitoral, faz o contrato lá, assina, paga bonitinho, não tem encargo, tá? E nem vínculo. Nem vínculo empregatício. Pode ficar tranquilo que ninguém vai te pôr no pau. Nossa, esse termo eu acho que é um absurdo, mas é o termo que todo mundo entende. Agora, se a contratação for feita pelo partido, aí é outra história. Então, qual a dica que a gente dá? Nunca faça a contratação pelo partido, porque fora o pagamento do valor da remuneração, vai ensejar sim os encargos a que você se referiu, ok? Bom, vamos falar agora de gastos que não podem ser pagos com recursos de campanha. Vou repetir. Gastos que não podem ser pagos com recursos de campanha. Perdão. Não podem ser pagos com recursos de campanha. Falei 3 vezes, por quê? Porque muitos candidatos erram, muitos partidos erram. Muitas vezes a gente tem problemas durante o período de campanha por eles não terem essas dicas. Vamos lá. Despesas de natureza pessoal do candidato com combustível ou manutenção de veículo automotor usado na campanha. Gente, vocês viram que eu falei despesa pessoal do candidato? Ué, Cíntia, você acabou de falar de gasto de combustível? E aí, André? André tá escrevendo aí, eu quero que ele pare, ele pense, ele responda, eu deixo o bichinho doidinho. Para o candidato, perdão. Despesas pessoal do candidato com combustível ou manutenção do veículo dele. Não são gastos eleitorais. Não entram como gastos eleitorais. O veículo dele, tá? Lembra que eu falei lá na arrecadação que os veículos dos candidatos, da esposa, cônjuge ou do marido, né? E de parentes até 3º grau, não vão precisar ser elencado como doação estimável? É disso que eu tô falando, tá bom? Outra coisa, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor desse veículo. O que isso quer dizer? Ah, gente, eu pus lá o meu veículo, eu sou candidata. Cíntia Renata, muito prazer. Sou pré-candidata ao pleito de 2020. Não sou, tá, gente? Aí eu vou lá e coloco o meu carro para trabalhar para o meu pessoal durante a campanha. E vai ter uma pessoa também que vai dirigir esse carro. E essa pessoa vai comer. Todo mundo come, né? A despesa de alimentação, a despesa do combustível desse carro e a despesa dessa pessoa não são computadas, tá? A alimentação e hospedagem própria do próprio candidato também não pode ser paga com recurso de campanha, ok?
O uso de linha telefônica. O uso de linha telefônica registradas em nome do candidato como pessoa física até o limite de 3 linhas. Essas situações que eu mencionei agora não podem ser pagas com a arrecadação que você fez durante a campanha, tá? Pessoal, muita atenção, porque as despesas referentes aos encargos de inadimplência, multa, atualização monetária, juros, multa relativa a atos infracionais ilícitos, penais, administrativos ou não, ou eleitorais, não podem ser pagas com fundo partidário ou FEFEC. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vamos supor que você recebeu lá do seu partido. A nacional passou para a estadual, que passou para a municipal, e a municipal, de uma forma muito generosa, passou para os candidatos doação de fundo partidário ou FEFEC. No decorrer da campanha, esse candidato não pagou uma despesa em dia. Lembra que eu falei que boleto pode ser pago, pode ser considerado despesa? O boleto venceu dia 10 de outubro, o candidato foi pagar no dia 15 de outubro. Ok. Aí ele foi lá e pagou esse boleto lá na conta do fundo partidário. Ele tinha já aberto a conta para receber essa doação. E como ele pagou com 5 dias de atraso, vai ter o quê? Juros. Pronto, tá feita a lambança. Porque ele pagou um percentual dessa despesa, os juros, pela conta do fundo partidário. Então, para utilizar fundo partidário e FEFEC, muita atenção, tá? Não é para qualquer despesa que você vai poder usar esses valores. E advogado e contador? Advogado e o profissional contábil são obrigatórios nas prestações de contas eleitorais. Tá bom, gente? A gente dá digna por falta disso. Tem um bacharel, uma advogada, 2 contadores, tudo para a gente não poder ter nenhum problema. Porém, esse ano, a OAB Nacional proibiu a doação de serviços advocatícios a partidos e candidatos. E por que isso? Porque acontecia muito de se fazer como se fosse doação, né? E para a campanha eleitoral, eles entenderam que não era lícito. Por isso que a Justiça Eleitoral percebeu que ia dificultar muito a situação do candidato, porque normalmente quando você coloca uma doação de serviços estimáveis, você coloca num valor pequeno, tá? E aí você não interfere no seu limite de gasto de campanha. Mas quando existe uma obrigatoriedade de você colocar esse valor na sua prestação de contas eleitorais, todo advogado sabe que vai ter que seguir uma tabela mínima lá do Código de Ética da OAB, né? De honorários advocatícios. E aí você já não pode mais poder colocar qualquer valor e isso interfere no seu limite, ok? Os gastos advocatícios de contabilidade referentes à consultoria, assessoria, honorários advocatícios ou de contador relacionados com a prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor dessas, bem como no processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não são sujeitos ao limite de gastos de campanha que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa, tá? As despesas com os contadores e os advogados, gente, elas são dispensadas e devem ocorrer durante o curso da campanha. Aí elas são consideradas gastos eleitorais e poderão ser pagas com recursos de campanha do candidato, do fundo partidário e do FEFEC, tá? Durante o curso da campanha eleitoral. E ela pode ser inclusa na prestação de contas e informadas no SPCE, porém serão excluídas do limite de gastos de campanha. Eu quero acreditar que o próprio sistema eletrônico já vai excluir, né, André? Porque quando você puxa o relatório final da sua prestação de contas eleitorais, gente, uma dica, o SPCE disponibiliza um relatório que a gente fala que é o rascunho. Antes de você colocar enviar,
prestação de contas eleitorais, vai ter lá no SPCE o botão enviar. Antes de enviar, dá para você ir lá em relatórios e ver exatamente como é que tá. Você vê uma forma ampla, aí você consegue ver se você vai ter a despesa casada, se você ultrapassou o limite de gastos, se você fez alguma situação que possa te prejudicar. Dá para corrigir? Pode ser que sim, porém é impossível você saber qual vai ser a consequência dessa correção. Mas ainda assim, é melhor corrigir antes de enviar. Aí você já envia com uma nota detalhada, uma nota explicativa detalhada, e aí a probabilidade de você ter um problema maior diminui. Vocês viram que eu tive muita cautela em falar, porque é assim que a Justiça Eleitoral funciona. Não quer dizer que se você corrigir ou se você se precaver antes de enviar, você está livre dos problemas, ok? Mas ainda assim vale a pena. O pagamento realizado por pessoa física, partidos ou outros candidatos não configura doação estimável, ok? É dever do profissional habilitado em contabilidade acompanhar as despesas e receitas desde o início da campanha e realizar os registros contábeis pertinentes, auxiliar os candidatos e partidos na elaboração de prestação de contas e, por fim, assiná-las. O profissional em contabilidade, gente, ele vai responder solidariamente pelas informações financeiras e contábeis prestadas. O que isso quer dizer? Em outros anos isso não acontecia, já teve eleições em que isso não aconteceu, e aí só o candidato se prejudicava. Ele contratava um profissional contábil simplesmente porque tinha que assinar a prestação de contas. Mas a Justiça Eleitoral observou que não estava havendo muito comprometimento desse profissional em instruir o seu cliente. Então, assim, ninguém é contratado só para assinar um documento. A pessoa é contratada para orientar o candidato. Então, o que acontece agora? Ele responde solidariamente, ok? A entrega da prestação de contas sem a constituição do advogado implica na ausência de capacidade postulatória e as contas são julgadas como não prestadas. É como se você não tivesse feito, tá? Então, junto com a prestação de contas final, você deve entregar também a procuração do advogado, tá bom? Minto, junto com a primeira parcial, desculpa. Tem a primeira parcial, que é no dia... Mudou, André? A gente falou disso hoje. O prazo da primeira parcial, dia... 27 de outubro era a data. 27 de outubro? 27 de setembro é o início de campanha eleitoral. 27 de outubro, vou confirmar já. Confirma pra mim. Gente, eu tenho quase certeza. 27 de outubro agora é a data da primeira parcial. Não vai ter mais, não tem mais. Primeira e segunda parcial. É só a primeira parcial e prestação de contas finais. Na primeira parcial, você já tem que entregar a procuração do seu advogado. Já junta com ela. Porque você envia a prestação de contas pelo sistema e você protocoliza na Justiça Eleitoral, no cartório da sua cidade, a parte impressa. Tem a parte impressa 27 de outubro. da prestação de contas. Confirmado, 27 de outubro é a data da primeira parcial, data em que você tem que entregar a procuração do seu advogado também, ok? Administrador financeiro. O que é administrador financeiro? O candidato ele pode administrar a sua prestação de contas financeiramente ou ainda, caso ele queira, designar um administrador financeiro. Nós da Digna particularmente orientamos os nossos clientes a não fazerem isso, a não ser que realmente ele não queira nem passar lá na porta para dar oi pra gente. Porque o administrador financeiro, por mais que seja uma pessoa de confiança, enfim, ele não pode alegar, aliás, o candidato não pode alegar ignorância sobre qualquer ato que esse administrador financeiro execute. E ele vai responder junto com o candidato, tá? Então,
não pode alegar ignorância sobre as irregularidades detectadas em sua prestação, em suas contas apresentadas, ok? O administrador financeiro responderá solidariamente pelas informações prestadas. É o que eu acabei de dizer. Então, pessoal, vai mesmo querer contratar um administrador financeiro? O que é um administrador financeiro? Vou explicar na prática. É a pessoa que vai lá assinar no seu lugar. Porque toda vez que a gente for entregar a prestação de contas final ou parcial, o candidato tem que assinar também. E tem alguns documentos que o candidato tem que assinar também. E aí, o candidato prefere colocar um administrador financeiro para ele ter mais tempo de fazer campanha. Qual que é a nossa dica? Dica da dica. Não vale a pena. Tudo que a gente vai fazer, a gente fala que tem que fazer e fazer bem feito. Se você se propôs a ser candidato, cuide também pessoalmente da sua documentação. Contrate uma pessoa que já esteja acostumada a fazer prestação de contas eleitorais. Se informe sobre tudo que você pode ou não pode fazer relacionados à prestação de contas eleitorais. Na dúvida, não faça. Tira a dúvida primeiro. Mas caso tudo isso não seja possível e você realmente queira constituir um administrador financeiro, fique ciente que você não vai poder alegar ignorância do que ele fez durante a sua prestação de contas lá no TSE, tá? Você vai responder por alguma ilegalidade junto com ele. Isso aí não vai colar. Estamos quase acabando. Vamos falar agora sobre a prestação de contas final e parcial. A parcial eu já falei que é no dia 27 de outubro, ok? Para essa eleição, a novidade é que haverá uma única prestação de contas parcial e, assim sendo, todos os candidatos e partidos deverão prestar contas na campanha por meio do SPCE, incluindo tudo que ocorrer até o dia 27 de outubro. Do início da campanha até o dia 27 de outubro, você vai colocar lá na sua parcial. O que foi feito depois disso vai ser colocado lá na sua final. O SPCE fará... Desculpa, gente. Automaticamente a atuação e integração dessas informações. Ou seja, assim que for emitido o número PJE, os candidatos e partidos deverão juntar a procuração do advogado diretamente ao PJE. O TSE divulgará também todas as informações e com isso você vai acompanhando se vai ter diligência ou não, tá? A apresentação parcial das contas, pessoal, ela é obrigatória. Obrigatória. Ah, mas eu não fiz nenhuma arrecadação e eu não realizei nenhum gasto de campanha até o dia 27 de outubro. Mesmo assim, você tem que apresentar a prestação de contas parcial, porque a ausência da apresentação vai caracterizar uma grave omissão de informação e pode resultar em desaprovação das contas finais, tá? A apresentação da conta parcial que não corresponda à efetiva movimentação até a data da entrega caracteriza infração grave a ser apurada no exame final das contas eleitorais, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral. Falei direto agora. O que isso quer dizer? Esse monte de coisa que eu falei. Se você não apresentar sua conta parcial, mesmo que você não tenha doação, mesmo que você não tenha nada vinculado na sua conta, mesmo que você não tenha gasto, vai gerar um erro grave. Segundo, se você apresentar por apresentar, faz aí, André, faz rapidinho aí, finaliza, manda parcial só pra gente não perder prazo. Lá na frente eu falo detalhadamente aqueles gastos que eu tive. Sabe aquela nota que foi emitida no dia 10? Então, depois eu falo. Dia 10. Dia 10 de outubro. Que dia que é a apresentação da parcial? 27 de outubro. Se eu fiz um gasto dia 10, através de emissão de nota,
E dia 27 eu apresentei minha parcial e não lancei esse gasto na parcial. Lembra que eu falei que tudo que você fizer, todas as receitas do mundo inteiro vão estar se falando? Até de Marte, gente, vai ser tudo cruzado. Pronto, já vai dar um problema sério, tá? Gente, após o prazo estipulado para apresentação da prestação de contas parciais, serão aceitas apenas retificadoras, tá? E é obrigatório a utilização do sistema SPCE disponibilizado nos sítios eletrônicos do TSE e dos tribunais regionais para apresentação de contas de campanhas eleitorais. E o prazo final, você sabe qual é? O prazo final para apresentação das contas para o segundo e para o primeiro e segundo turno é dia 15 de dezembro. O que isso quer dizer? Antes existia um prazo para o primeiro turno e um prazo para o segundo turno. Esse ano, o prazo de prestação de contas finais é dia 15 de dezembro, independente se teve primeiro e segundo turno na cidade, tá? Outra coisa importante, pessoal, todos os candidatos que requererem o registro de candidatura deverão prestar contas à Justiça Eleitoral através do SPCE, mesmo que tenham seu registro indeferido, sejam desistentes, tem renúncias no meio da campanha, sejam substituídos, sejam cassados, sejam falecidos. Neste caso, eles vão apresentar por meio do partido ou caso ele tenha constituído o administrador financeiro, tá? Quem que é desobrigado de prestar contas na prestação de contas? Só os candidatos que tiverem o registro cancelado, não conhecido ou inapto, ok? As contas do candidato majoritário englobam a do vice. Eu falo isso várias vezes porque ainda se confunde com relação a isso. E também devem prestar contas aos órgãos partidários em todas as suas esferas, ainda que constituídos sob a forma de comissão provisória, os partidos, sendo que os órgãos nacionais vão prestá-las a quem? Ao TSE e os estaduais ao TRE. Os órgãos municipais às suas respectivas zonas eleitorais. Deu para pegar até aqui, pessoal? Muito bem. Falamos que tem os prazos dos gastos e finalizando rapidinho, como que você vai fazer a apresentação dessas contas? A apresentação deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral, como eu disse, via SPCE. Ela é composta pelos relatórios que são emitidos pelo próprio sistema, por documentos digitalizados relativos aos lançamentos da prestação inseridos no SPCE e deverá ser gerada mídia no SPCE contendo os arquivos digitalizados acima os arquivos digitalizados acima e entregues pessoalmente lá no cartório, tá? Então, o que eu tô falando com isso? Que você tem que gerar uma mídia no SPCE contendo todos esses arquivos digitalizados que eu mencionei e entregar à Justiça Eleitoral, tá bom? Importante, apenas com a certificação do número de controle é que será gerado o recibo de entrega. Isso dá um trabalho, vocês não têm ideia. A tramitação da análise das contas eleitorais vai ser de uma forma em que eles pegam essas contas, publicam a abertura de prazo para impugnação de 3 dias, vem ao início da análise e aí começa também, com ou sem impugnação, vai ter o início da análise, diligência de 3 dias, parecer técnicos e depois a manifestação do Ministério Público, que vem até 2 dias, e após o julgamento. Depois do julgamento, lembre-se, você tem só 3 dias para poder fazer o seu recurso, tá?
fica de olho nisso, ok? Bom, encerramos nossa parte por aqui. Vamos ver o que o André tem pra mim aqui sobre o que nós falamos. Eita, o Robinho já veio aqui 2 vezes. Eita, não, ele veio... Meu Veio um Deus. monte de vezes. Desculpa, gente. Me empolguei. Vamos aqui. Rogério Davan, pré-candidato aqui conosco. A Sônia Carvalho, amiga de longa data. Fernanda Ribos, Suzana Fortunato, Maria Bisoguinin. É assim, Maria, que fala o seu nome? Lá de Capuava, Paraná. Muito obrigada. Patrícia Santos, de Iguabá Grande, Rio de Janeiro. Reginaldo Júnior, de Feira de Santana da Bahia. Divino Rosa, o Betão Betão Legramant. Cristiano Correia, também sempre antenado em Cris. Meire Galante, o Massariol, Hélio Júnior, Hélio Póstigo, Eric Mendes, Luciana Ishi, Emerson Souza, Poli Souza, José Bento, Webin Veríssimo, Humberto Sena e Eda Borges. Rinaldo Silvério, Marcos Manrique, oi Marcos, Abiatá Lima, Antônio Carlos Simão, Vera Lúcia Correia, minha eterna velhinha, que não me desampara e tá ali firme e forte, amanhã ela comenta comigo. Cíntia, isso, eu gostei, isso aqui, ó, achei que você foi meio assim, é um barato. Obrigada, viu Vera, obrigada pela força por estar sempre do meu lado. Regiane Marques, é bom que ela já veio na sequência, eles combinam de entrar juntos, porque daí eu já falo o nome das duas, e ai de mim, se fazer uma menção um pouco mais honrada para uma e não fizer para outra. Meu Deus. Elas, ó, vem em cima de mim. Você falou da Vera e não falou de mim, Cíntia? Rê, obrigada por tudo. Obrigada por me apoiar. Obrigada por estar conosco. Regiane também começou conosco na Digna. Lembra, André? Sim. E hoje é minha companheira de trabalho, minha fiel escudeira. Muito obrigada. Sandra Tames, Marina Guedes. Oi, Marina. Marina, que é a esposa de um dos nossos sócios. Tami Martins, que também vai ajudar na campanha de um candidato, também é da nossa equipe lá da prefeitura. Fernanda Guarizo, Irene Mascarenhas, Moacir Filho, Guto Talarico, obrigada a todos. Obrigada a você que eu não mencionei. Entendam que são muitos nomes, entendam que o nome passa muito rapidamente, mesmo que eles queiram anotar todos, é impossível, tá bom? Bom, As perguntas. As perguntas, óbvio que eu ia falar das perguntas, André. Imagina, eu tô falando, deixa eu tomar um gole de água para falar das perguntas. O Guto Talarico está perguntando, a empresa fornecedora de material serviços pode ser constituída agora ou precisa ter algum tempo? Guto, o que eu posso dizer disso é que a legislação não é clara, ela não é específica com relação a isso. Então, o que a gente pode sugerir é para evitar empresas constituídas ou alteradas em ano eleitoral. Mas isso é uma dica da Digna, tá? Porque não existe algo que proíba e nem que diga que é alguma irregularidade, mas pode acontecer de caracterizar algum tipo de fraude, tá? Ou seja, de constituição dessa empresa apenas para atuar em campanha eleitoral. Agora, uma coisa que você tem que observar, mais importante que isso, ou tão importante quanto, é com relação às atividades dessa empresa, aos famosos quinais, ao que está lá no CNPJ. Se você contrata uma empresa para fazer o seu santinho, essa empresa tem que ter o quinai de material impresso, ok? Edivaldo Jesus, como é feito o pagamento do combustível no momento do abastecimento? Olha, a gente sugere, lembra que eu falei que a efetivação da despesa é no ato da contratação? Existem existem 3 possibilidades. Você pode escolher um posto conhecido da sua cidade, pedir para fazer o pagamento semanal ou mensal, mas a constituição da despesa vai ser no ato da emissão da nota. E aí você paga por semana. Outro caso, você vai ter o seu cartão de débito. Você pode usar o cartão de débito para o pagamento do combustível. Transferência bancária também pode, mas aí você vai ter que pegar todas as informações do posto, andar com o aplicativo do banco e passar ali. E o cheque? O cheque pode também, mas lembra daquele cuidado que eu falei que tem que ter com o cheque?
De repente o proprietário do posto vai usar esse cheque para outra situação e aí vai poder te complicar, tá bom? O Ebens, ele pergunta se é necessário envio da DIF. Olha, se a gente analisar a legislação tributária, teria que enviar, né? Isso aqui, a resposta foi dada até pelo nosso contador, porque essa parte é bem dele. Mas, se o CNPJ do candidato é baixado pelo sistema, pela Receita Federal em 31/12, se ele foi baixado agora, em 31/12, para a data anterior ao prazo da entrega da DIF. André, enrolou tudo. O CNPJ. Eu vou deixar ele falar, tá? A legislação tributária, se a gente for analisar só a legislação tributária, ele teria que entregar. Ok. Porém, a legislação eleitoral, ela diz que o CNPJ do candidato, ele deve ser baixado no dia 31 de dezembro do ano das eleições. Tá. Ele é cancelado, é isso que ele quis dizer. Exatamente. E o prazo da DIF é posterior a isso. Ou seja, no final de fevereiro do ano seguinte. Portanto, no prazo de entrega da DIF, o CNPJ vai estar baixado. Então e aí você vai não conseguir consegue entregar. É isso que ele quer dizer. Entendi também. Então, possivelmente, não vai ter. Né? Como esse ano teve uma alteração na data das eleições e nos prazos, consequentemente, pode ser que a gente tenha alguma alteração nessa questão também. Certo. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nada. Ok. Acompanha a Digna, fica com a gente, que caso tenha alguma alteração, a gente vai deixar vocês antenados, inclusive, a isso. Compromisso, hein, André? Ok? Atenção, com relação à alteração, com a alteração a data das eleições e dos prazos pode mudar. Então, o André vai ficar bem antenado com relação a isso. Caso haja alguma alteração, pode ter certeza que a gente vai colocar nas nossas postagens, ou no feed ou nos stories, ou vai mandar até mesmo para você se entrar em contato conosco. A Érica Cortez, ela quer saber se o candidato majoritário pode contratar o contador para os vereadores. Boa pergunta e muito comum de acontecer. Sim, a contratação e a doação estimável do serviço. Ou seja, ele contrata, ele paga e ele faz a doação estimável desse serviço, que é o que vai entrar na prestação de contas eleitorais dos vereadores que receberam essa doação. Ok? Pessoal, terceiro e último dia de maratona. Vocês viram quantas coisas nós conseguimos abordar aqui para você. Foram 3 dias consecutivos de conteúdos que foram preparados com a equipe inteira reunida através de experiências adquiridas em 12 anos fazendo prestação de contas eleitorais. E isso quer dizer o quê? Que apesar da gente ter passado muita coisa, a média nossa foi de no mínimo 1h30 por dia, hoje a gente já passou de 1h30 e ainda assim existem mais detalhes que precisamos passar para você. Isso porque 30 anos trabalhando com eleições, 12 anos com prestação de contas eleitorais, tudo que a gente tem para te passar, não conseguimos encerrar com esses 3 dias de maratona de prestações de contas eleitorais. Então, o que a gente preparou para você? Óbvio que não deixaríamos vocês a ver navio até o final das eleições. Nós não temos como ficar toda semana fazendo maratonas, porque nós também trabalhamos com prestação de contas eleitorais. E aí, qual foi a nossa preocupação? Como que a gente vai poder ajudar esse pessoal de uma maneira até o fim das eleições, sem que eles precisem ficar só acompanhando lives? Quando chegar a fase da eleição, a gente sabe que a hora voa, passa, não dá tempo de você assumir compromissos com hora marcada. A gente preparou o quê? Um curso completo, com tudo que nós dissemos aqui durante esses 3 dias e muito mais detalhes. Nós pegamos toda a nossa experiência, nós pegamos esses 3 dias de maratona, colocamos num curso que está dividido em módulos, em aulas, por assunto, de uma maneira muito didática e simplificada, para que você possa acessá-lo a hora, o dia que quiser,
durante um ano. Um ano você vai ter essas aulas em vídeo e também no e-book. Sim, tudo no mesmo conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes você não pode assistir a aula em vídeo. Ela é mais prática, ela é mais didática. Mas essa aula eu não posso ouvir, gente. Eu tô aqui no meio de uma reunião. Mas com o e-book você pode. E no e-book vai estar escrito também quais são os prazos, quais são as possibilidades, quais são os links. Ou seja, vai facilitar a sua vida, tá? Independente se você é candidato, independente se você é da equipe do candidato, independente se você é contador, se você é advogado, independente se você tem experiência, esse curso vai te ajudar a atuar em prestações de contas eleitorais. E ele vem com um e-book já junto. Aí você vai perguntar, deve ser um absurdo, um curso desse, de uma equipe inteira que trabalha desde 2008 só fazendo prestação de contas eleitorais, que pegou todos os erros durante todos esses anos e transformou em dicas. Quantos anos de experiência, né? Não, não é. É um curso que cabe no seu bolso. Sabe qual é o valor do curso? R$ 497. Sim, R$ 497, que pode ser pago em até 12 vezes. Mas, você que participou com a gente por esses 3 dias de maratona, nós fizemos uma negociação especial com a administradora que está vendendo o curso para nós. E ela permitiu que fizéssemos um preço para você que ficou conosco nesses 3 dias até hoje. Todo esse conteúdo desses 3 dias com e-book vai ficar disponível 48 horas para você, apenas por 48 horas, pelo valor de somente R$ 197, dividido em até 12 vezes. Gente, e eu posso falar uma coisa? Pode confiar. Pode confiar, porque tudo que eu falei aqui vai estar lá. Aliás, nesse curso vai ter mais coisas do que eu falei aqui. Eu não tinha tempo hábil para explanar tudo que eu preciso nessa maratona. Agora, caso você compre esse curso com a gente, não fique satisfeito, fala, não, esse curso não é para mim e não está exatamente como ela falou, eu garanto que seu dinheiro vai ser 100% devolvido sem nenhuma complicação, tá? Então, a partir de agora, a nossa equipe já está colocando o link. A equipe já colocou aqui para o pessoal acessar? Gente, já corre, já garante a sua vaga. Essa oferta que eu falei é só para essa primeira turma que a gente abriu agora e só para você que nos acompanhou também, porque vai ficar disponível só por 48 horas. Então, se você acompanhou a gente até agora, você está ciente. Essa oferta é por tempo limitado, não perca, eu garanto que é o menor valor de mercado de curso sobre prestação de contas eleitorais que você vai achar. E eu dou certeza do conteúdo. Pega o link que eles estão colocando aqui no chat, vai lá no Instagram da Digna. Já deu, Christian? Já colocou? Ele já vai colocar no Instagram da Digna também o curso e você vai poder se cadastrar e adquirir por esse preço promocional que vai durar pouquinho. Gente, meu recado é esse. Eu espero realmente ter podido contribuir com vocês de alguma forma para que você faça uma prestação de contas eleitorais de uma forma simples e descomplicada. Como eu disse, a nossa equipe está voltada 100% para te ajudar, independente se você tem experiência ou não. Com esse curso, você vai conseguir atuar nessa área sim, ok? Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.